Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre capacitores, tá? Então, os capacitores, eles são de diversos tipos para diversas aplicações, né? Aqui eu trouxe dois de cada tipo, né? E um pouco maior aqui para uma aplicação diferente. Então, eu tenho esses dois pequenininhos aqui, né? Circulares. Eles são capacitores cerâmicos, tá? Normalmente utilizado aí muito em placas de radiofrequência, em sistemas que trabalham com alta frequência. Aqui os azuis são capacitores de poliéster. Esses cilíndricos aqui são os capacitores eletrolíticos, muito aplicados aí em fontes de alimentação, né, que é o caso ali de eletrônica analógica, né, que a gente estuda diversos tipos de retificador. E depois projeta um capacitor de filtro. O capacitor de filtro seria do tipo eletrolítico. E tem também esse capacitor, turma, que é um capacitor de forno micro-ondas, tá? Que tem uma capacidade aqui, ó, em termos de tensão elétrica, né? De 2.000 volts AC, tá? Então, 2.000 volts em corrente alternada. Ele opera em 50 ou 60 Hz, tá? Tem uma capacitância aqui de 0,8 microfarads, com uma tolerância aqui de mais ou menos 2%. Esse capacitor, ele tem aqui um diodo de potência, tá? Esse diodo ele vai conectado no terra ali do forno micro-ondas, tá? Porque esse capacitor é utilizado para dobrar a tensão de secundário de um transformador, tá? Um transformador de potência, que junto do capacitor é capaz de gerar até 5.000 volts, tá? No forno micro-ondas ali, para gerar as ondas eletromagnéticas que são as micro-ondas e fazem o alimento aquecer, tá certo? Então esse capacitor aqui é um capacitor, perceba, ele é grande assim, por quê? Porque ele trabalha com uma alta tensão, mas a capacitância dele é de 0,8 micro. É muito baixinha, tá? Porém trabalha com uma tensão alta. Então a capacitância e o nível de tensão que ditam aí o tamanho do capacitor, tá? Eu trouxe isso daqui para ilustrar bem para vocês aí essa relação. Legal. Um aspecto interessante que eu vou comentar também é o que nós temos descrito aqui no corpo do capacitor. Esse capacitor aqui de poliéster, por exemplo, ele tem um código aqui, né, de fabricação. Temos aqui 2 micro 2, que representa a capacitância, né, que 2 micro 2 é a mesma coisa que 2,2 micro, tá? Então é um capacitor de 2,2 microfarads, que já é uma capacitância aí quase o triplo da capacitância aqui desse capacitor aqui de forno micro-ondas. Porém, a tensão de operação é até 250. Então, é um capacitor que, embora tenha uma capacitância que é quase o triplo, o nível de tensão é quase 10 vezes menor que o nível de tensão desse carinha aqui. Então, perceba a diferença de tamanho, né? É grotesca, é algo assim, muito relevante, né? Quando você vai tratar aí de um projeto, né? Você vai fazer, por exemplo, uma fonte pequena aí, de baixa potência, você não vai colocar um capacitor enorme, né? Você vai colocar um capacitor menorzinho. Esse capacitor aqui não é o capacitor mais utilizado em fontes de alimentação, ele pode ser utilizado em alguns estágios ali, mas o capacitor mais aplicado, principalmente em termos de filtragem de tensão, é esse capacitor aqui, ó, que é o capacitor eletrolítico, tá? Então perceba, esse capacitor ele tem 2.200 microfarads, tá? Portanto, ele é 1.000 vezes maior que esse capacitor,
em termos de capacitância, e em torno aí de 3.000 vezes maior que esse daqui, né, em capacidade aí de armazenamento de cargas elétricas. Porém, a tensão de operação dele é 35 volts, tá? Então, o que faz ele ser grandão assim, né, ter esse tamanho, é justamente a capacitância e não o nível de tensão elétrica. Já nesse cara, o que torna ele desse tamanho é a tensão elétrica, que ele tem que operar em 2.000 volts, né, um nível de tensão muito elevado. Então perceba, aqui nós temos esses 4 tipos de capacitor que eu trouxe aqui, né, para a gente analisar. E também fazer alguns testes, tá? Eu vou pegar aqui o multímetro e eu vou ligar o multímetro na escala de tensão corrente contínua, tá? Então aqui o DCV, vou deixar na escala de 20 volts, vou ligar, tá? Liguei aqui o aparelho. Para medir quem? Para medir a nossa fonte de alimentação, que são as pilhas. Nós iremos trabalhar aqui com 4 pilhas de 1,5 volts cada, né? Essas pilhas são associadas em série para que gere algo em torno de 6 volts, e com essa tensão eu vou aplicar aqui em alguns capacitores para que nós possamos, através do multímetro, tirar o nível de tensão armazenado. Obviamente a gente vai perceber que a tensão ela vai decaindo com o tempo. Ou seja, a tensão armazenada pelos capacitores, ela é descarregada no multímetro, ok? Porque é como se fechasse aqui um circuito paralelo, né? Um capacitor em paralelo com um grande resistor, por exemplo. Ele vai descarregar toda a carga armazenada nesse resistor, que é representado aqui como um multímetro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, turma, é medir a tensão. Para isso, eu conecto o probe preto com o jumper preto e o probe vermelho com o jumper vermelho, tá? Então, vou fazer essas conexões. Preto com preto, vermelho com vermelho. Ó, tem uma medição de 6,04 volts em tensão contínua, tá? Aqui eu estou medindo pilhas, então estou trabalhando com a escala DCV do multímetro. Legal. Agora, se eu tenho essa tensão aqui de 6 volts, o que eu faço, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse capacitor aqui, o de 250 volts, e vou conectar o jumper preto no terminal esquerdo e o jumper vermelho no terminal direito, tá? Então, fiz aqui a conexão, dei uma carga no capacitor. O vermelho eu conectei desse lado aqui, ó, tá? O preto eu conectei desse. Fiz aqui a carga, eu vou conectar aqui os jumpers, né, na minha protoboard. E agora, o que eu faço? Com o meu multímetro, eu chego aqui com os probes e faço uma medição no capacitor, tá? Então, vou verificar aqui, ó, né, vou medir aqui, vou encostar nos terminais e vou perceber que a tensão no multímetro vai decaindo. Ó, já está em 0,4, 0,15, tá praticamente zerado, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tive uma carga desse capacitor e uma descarga que eu percebi na minha medição com o multímetro. Portanto, esse capacitor ele está funcional, tá? Ele está armazenando e descarregando a carga. Vou tirar uma medição agora desse carinha aqui, ó. Tá? Vamos ver se dá para enxergar aí a conexão que eu faço. Vou conectar aqui o vermelho. Vermelho do lado direito. Jumper preto do lado esquerdo, tá? Fiz aqui o procedimento de carga. Agora, da mesma forma, pego o multímetro, probe preto de um lado,
probe vermelho do outro e já tem a descarga ali completa, né? Muito rápido. Por quê? Porque não sei se vai aparecer aqui na tela, mas esse capacitor ele é de micro 47, ou seja, ele é de 0,47 microfarads. Então ele é um capacitor bem menor que esse carinha aqui, tá? Em torno aí de umas 4, arredondando aí, 4 vezes menor, então ele descarrega mais rápido. Agora a última medição que eu vou fazer aqui é nesse carinha aqui, tá? Nesse capacitor grande. Perceba, tem uma capacidade aqui de 2.200 microfarads. Eu vou fazer uma carga nele, tá? É o maior capacitor aqui disparado, né? Então ele ganha aqui em torno de 1000 vezes, né, a capacidade desse capacitor aqui, em torno de 3.000 vezes a capacidade desse maiorzão aqui. Então esse é um capacitor de fonte justamente por isso, porque ele armazena muita carga. Então vamos fazer os testes, tá? Deixar ele aqui de virado aqui para cima, vamos tirar esse carinha aqui. Tirar esse daqui e deixar ele bem no centro. Ah, uma coisa importante, eu tenho que respeitar a polaridade, tá? Nessa faixa cinza eu tenho negativo, então esse terminal é negativo. E onde não tem faixa nenhuma, onde o lado preto dele é o positivo, tá? Eu tenho que respeitar essa polaridade. Então vou deixar ele aqui. Não sei se está dando para enxergar aí, turma. Mas eu vou fazer a conexão aqui, ó. Positivo desse lado, negativo desse, tá? Vamos lá. Pronto. O tempo de carga do capacitor é bem rápido, tá? Não precisa ficar segurando aí por horas, né? É bem tranquilo, é bem rápido mesmo, é instantâneo, tá? Então fiz aqui a conexão, agora eu vou tirar a medida. Se a gente observar, a tensão está em torno de 5, né? 5,87, 86, 5,85, né? E vai descarregando. É uma tensão de 6 volts, né? O capacitor ele armazenou essa tensão e ele está com essa tensão, ok? Por isso que é muito comum, inclusive, o pessoal tomar choque, né, desse componente. Por quê? Porque ele armazena muita carga, tá? 2.200 micro é uma capacitância muito elevada. Ele armazena muita carga e ele fica com ela armazenada, tá? Então, ó, já desconectei aqui, mas se eu voltar com o multímetro, ó, tem 5,78. Ele está com tensão. Lembrando, aqui eu estou trabalhando com pilhas, né? DC, é tranquilo. Mas o que acontece normalmente é o pessoal pegar um capacitor desse tipo aqui, carregado, e tomar um choque, justamente porque ele armazenou a carga, tem alta capacidade de armazenamento e vai descarregar no primeiro técnico que desavisado que for lá pegar sem curto-circuitar os terminais, tá? Então isso daí é um procedimento importante para não tomar choque com esses dispositivos. Beleza, turma? Para a aula de hoje é isso. Queria fazer uma demonstração prática aqui de capacitores. Na próxima aula eu vou montar um circuitinho para vocês entenderem aí do funcionamento dele na prática. Ok? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.